A natureza sempre é a melhor fonte de inspiração para quem gosta de pintar com aquarela. Hoje a gente vai aprender a pintar essas folhas coloridas e bem soltas, de maneira bem leve e divertida. Então, se você ama aquarela tanto quanto eu gosto, acompanhe esse vídeo e pinte comigo. Essas folhinhas vão ser feitas de maneira bem solta. Primeiro, reparem que eu estou fazendo os desenhos numa folha de papel 4 normal, tá? O lápis também, qualquer lápis. Fazer esse veiozinho da folha no meio. O importante é vocês treinarem o desenho, tá? Sempre antes de passar para o papel de aquarela. Aqui eu tô fazendo de maneira bem solta mesmo, pessoal. Não se preocupem assim com a forma perfeita. Com o tempo o desenho de vocês vai melhorando, tá? Então, se vocês precisam se inspirar olhando para alguma foto ou até mesmo na natureza, peguem algumas folhinhas quando vocês estiverem passeando na rua, ou então, se você tem folhas em casa, flores, comecem a desenhar olhando para elas, né? E se não tiverem plantinhas em casa, podem também olhar referências de fotos no computador de vocês, que é a coisa mais fácil que tem também. Reparem que eu estou fazendo de forma bem simples, só para marcar algumas folhas, para treinar o desenho. Essa é uma folha de outono. E reparem como é que eu faço um X, faço um traço reto, uma linha reta, e depois faço um X e vou dando acabamento nelas. O importante é vocês não ficarem tensos desenhando e deixar o desenho acontecer de forma natural, sem preciosismo, sem exigência de que o desenho tem que ser perfeito, porque na verdade, depois que a gente jogar a tinta no papel, essas linhas de lápis vão sumir, porque a gente vai fazer bem fraquinho, e a intenção é deixar a cor e a expressão das cores e as manchas falarem mais alto. Aqui eu tô fazendo os veiozinhos da folha. E agora eu vou passar um nanquim preto só para vocês terem uma noção, porque também, quando eu passo o nanquim preto, eu tô treinando o meu desenho. Então, o que eu posso falar para vocês, desenhem todos os dias, pratiquem, que isso vai melhorar bastante. O desenho de vocês vai crescer muito rápido. Agora eu vou fazer um traço reto igual a folha de outono. E vou fazer um X no meio e marcar mais 2 folhinhas embaixo. Eu quero 7 folhinhas. Aí de forma bem solta também, marcar as folhas. Vocês podem fazer exatamente do jeito como eu tô fazendo. Pausar o vídeo, voltar. A intenção é realmente praticar. E aí agora, nas bordinhas, esse tipo de folha, ele tem uns dentinhos. Então, eu vou marcar com o nanquim, só para treinar também a mão, para quando pegar o pincel já tá treinada e fazer esse tipo de desenho mais detalhado, vamos dizer assim. Aqui eu vou fazer um coração de cabeça para baixo, praticamente isso, e colocar uns veiozinhos. Essa plantinha, ela tem também um buraco ali no meio. Agora eu vou pegar o papel carbono, muito cuidado com esse carbono, tá, pessoal, para não manchar o papel de aquarela, e de forma muito leve. Você vê que eu não tô nem prendendo com clips, com durex, com nada. De forma bem leve, eu vou traçar só os contornos das folhas. Não vou fazer os veios que eu marquei, os tracinhos, qualquer detalhe não vou fazer. É só mesmo para marcar a composição no papel. Pronto. Feito isso, a gente vai começar a pintar.
vou fazer as minhas misturas. Eu quero essas cores bem vibrantes. Vou começar aqui com esse verde que é o Sap Green que tem no meu estojo. Vocês podem pegar a cor que vocês quiserem. E vou mesclar um pouquinho com o amarelo. E aqui eu estou usando a técnica molhado sobre molhado para poder as cores se misturarem e fazer essas manchas bem lindas. E como na aquarela a gente pinta de forma negativa, que primeiro, na verdade, a gente pinta o claro para depois vir com o escuro, diferente de outras técnicas de pintura, aqui eu vou jogar o amarelo primeiro, que é a cor mais clara, manchar um pouquinho com o verde e nas próximas camadas vou fazer o detalhamento fino e com mais volume, dando assim volume e a profundidade na nossa folha. Aqui nas primeiras camadas a gente vai só colocar as cores. O início da nossa aquarela é sempre posicionar as cores sempre o miolinho eu deixo um pouco mais de pigmento e também em algumas partes do topo das pétalas, né? Já posso detalhando aqueles dentinhos, aquelas ranhuras, né? A borda tem textura das folhas, eu posso já ir fazendo enquanto tá molhado. E a aquarela, pessoal, é bem intuitiva mesmo, assim, a gente não pode ter medo de pintar, medo de gastar material, de gastar tinta, papel, tem que ousar todos os dias. Então, se vocês tiverem pena de gastar material, vocês não vão deixar o lado criativo de vocês aflorar. Aqui, mesma coisa, começando essa folha eu quero deixar ela mais amareladinha, então eu vou começar com um amarelo e essa aqui também, depois a gente vai detalhar. Agora nessa folha de outono eu quero um tom rosado e esverdeado, vou manchar ela toda, então vou colocar ela um pouco mais pigmentada. Eu podia estar usando um pincelzinho maior, mas é só para mostrar para vocês que eu posso fazer com esse pincel, que é um pincel número 4, tudo que é tipo de pintura de qualquer tamanho. Ele é um pincel bom para detalhamento e um pincel também que a gente consegue, como ele tem bastante, ele carrega bastante água, um pincel da Winsor & Newton, tamanho 4. A gente consegue fazer muita coisa com ele. Com um só pincel a gente consegue fazer várias técnicas, vários tipos de pintura. Então aqui basicamente eu dei uma camada desse tom, que é um tom rosado. Se eu não me engano é o alizarin crimson ou permanent rose. E agora eu fiz um verde mais escuro, que eu vou aproveitar que a folha ainda está molhada. Eu vou pintar de forma aleatória as manchas, como vocês quiserem. Claro que é sempre bom observar, né? Então, vira e mexe eu me pego vendo fotos de folhas, desenhando, pego um bloquinho, é muito relaxante. O importante é praticar. E aí eu já vou para essa folha aqui de baixo, começar a dar primeiro layer dela, primeira camada, com o verde. Prontinho. Agora eu vou voltar para a folha lá de cima e vou fazer o seguinte, pessoal, prestem atenção. Toda folha tem essa ranhura no meio, então eu vou traçar essa ranhura e as partes onde tem o amarelo clarinho, eu vou deixar fazendo como se fosse uma linha fina, né? Pintando de forma negativa, você vai pintar a folha toda e deixando o amarelo claro dos veios da folha preservados.
Com o tempo vocês vão se acostumar a pintar desse jeito. Pode parecer assim super difícil no início, pintar uma folha tão simples assim. Quando vocês pegarem o pincel, papel e tinta, vocês vão sentir um pouco de dificuldade. Mas persiste e pratica, que só com a prática vocês vão se desenvolver e melhorar cada vez mais a pintura de vocês. Agora a gente já está partindo para o segundo layer de detalhamento e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na folha de cima, na folha de baixo. Marcar o veio central e com um tom mais escuro, preservando os veios mais fininhos ao longo da folha. Posso mudar o tom também, posso alaranjar, posso esverdear. Quanto mais eu me soltar, mais o trabalho vai ficar bonito e expressivo. Agora aqui nessa folha eu vou marcar também os veios. E vou começar a pintar também de forma negativa. E não tem um jeito correto para fazer isso, não tem certo e errado, tá, pessoal? Vocês podem achar uma maneira legal de vocês fazerem também uma maneira melhor. Essa é uma das maneiras de pintar. Existem várias maneiras de a gente pintar com aquarela. Então, o que vale aqui é experimentar sem medo. Muitas vezes a gente vai errar, não vai ficar feliz com o resultado, mas o importante é a gente fazer e chegar às nossas conclusões, guardar os nossos estudos e sempre quando for pintar, pegar aqueles estudos que ficaram ok, ficaram bons e reproduzir, lembrar como a gente fez. Não existe, lembrando que e reforçando, não existe certo e errado. Existem experimentações, o tempo todo a gente está aprendendo com aquarela, porque como é água, é fluidez e a gente nunca consegue fazer exatamente igual ao que a gente fez na pintura anterior. Isso que é a coisa mais mágica, né? É sempre uma surpresa. Eu particularmente amo essas cores, rosa com verde, eu acho a coisa mais linda do mundo. E vocês podem fazer também laranja com amarelo, marrom com laranja, marrom com amarelo, fica lindo demais. Então divirtam-se, peguem uma folha, vocês podem pegar uma folha de papel A4, folha de papel, o papel que eu estou usando é 300 gramas, cold pressed, papel de aquarela. Esse especialmente é o Hahn Emília. E vocês podem fazer experimentos com laranja, com tons laranja, tons amarelos, esverdeados.
só com folhas de outono, fica bem legal também. E aí nas pontinhas agora eu posso dar aquela escurecida e a folha vai ganhando volume e vai ficando bem legal. Aqui também eu vou dar a minha segunda camada, escurecendo um pouquinho, pintando algumas áreas e outras deixando simplesmente em branco, em branco não, né? Deixando só na primeira camada. E aqui eu vou manter o veio central da folha com a primeira layer, com a primeira camada, né? Vou detalhar essa daqui, escurecendo também as pontinhas das folhas e fazendo os veios também. Esses veios eu posso fazer eles com um pouquinho mais escuro. Como eu falei, existem várias maneiras da gente pintar com aquarela, não existe certo e errado. Existe sim a observação da natureza, olhar a forma, a luz, a sombra e replicar isso para o papel. É um exercício mesmo. Para quem está começando, vocês vão perceber que se vocês fizerem e praticarem, né, o olhar e praticar a aquarela, o trabalho vai crescer de uma maneira muito rápida. Fora que é maravilhoso, né? Assim, não tem palavras para descrever o quanto é relaxante pintar. Todos os dias eu pinto e todos os dias eu aprendo algo diferente. Essa é a fase final de detalhamento, deixar o pincel bem solto, a linha bem fininha e o pigmento usado nesse detalhamento é o mesmo rosa que eu usei na primeira camada, só que ele se sobrepõe e se soma, então não é bom a gente escurecer muito ele para não marcar também. Essas coisas, esses detalhes sutis vocês vão pegando na prática. Aqui eu vou dar a segunda camada dessa folhinha, marcando o veio de forma mais escurinha. E depois que vocês fizerem a primeira vez, vocês vão fazer sempre com o pé nas costas, então não se preocupem. Da primeira vez é difícil, mas depois fica bem fácil, tá, pessoal? E vocês vão querer fazer todas as combinações de cor possíveis, isso é muito legal. Aqui eu boto uma partezinha mais escura, essa parte do cabinho, para ganhar volume. Ali em cima à direita eu deixei um espacinho para escrever uma frase. Vocês que me acompanham no canal sabem que eu gosto de escrever, eu adoro aquarela escrita, eu acho que dá todo o ar da graça.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau.